You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my Groucho Marx, um comediante, eu estava falando esses dias com meu filho, ele tem uma frase dele que eu acho ótima, para descrever o que muito do Evangelho tem sido e que muitas pessoas são na vida, mas o que nos interessa é a igreja. Ele diz: esses são os meus princípios, mas se você não gostar deles, eu tenho outros. Então o cara diz que esses são meus princípios. Você pensa que é uma pessoa firme, que vai ficar ali, mas ele diz: se vocês não gostarem, se vocês acharem ruins, eu tenho outros princípios. Isso tem sido uma grande característica do Evangelho dos nossos dias, dos pastores dos nossos dias, da igreja dos nossos dias. Nós falamos para o mundo: nós temos esses princípios, mas se vocês não gostarem dele, para nós ficarmos mais relevantes, nós temos outros. E se vocês não gostarem dos outros, nós vamos arrumar outros, até que vocês gostem dos nossos princípios, até que a gente ache princípios comuns. Muitos crentes individuais, não só igrejas, são assim também. Ele tem princípios no trabalho, na escola, mas se as pessoas lá não gostarem, ele tem outros. Ele tem um princípio para cada situação, e nada pode desonrar mais Deus do que a posição em que nós vivemos. E nós somos chamados pastores e todos os filhos de Deus que exercem o ministério, o seu chamado, a termos princípios inegociáveis diante do mundo, diante da igreja, diante dos homens, diante de todas as coisas que possam trazer ameaça a nós de alguma maneira, nem sempre física, mas ameaças de ostracismo ou de insucesso. Nesse sentido, nós damos graças a Deus por Ele nos livrar do sucesso do mundo, porque se nós estivermos presos a isso, nós vamos ver que vai ser impossível viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus fala algo a Jeremias, algo que expressa muito o que nós temos abandonado, o que a igreja tem abandonado, o que os pastores não têm sido. Deus diz assim: portanto, este é o que o Senhor diz: se você tomar o precioso do vil, serás a minha boca. Deixe este povo voltar para você, mas você não deve retornar a eles. Muitas pessoas pensam no propósito da igreja de uma maneira completamente diferente da qual é o propósito da igreja no mundo. Os homens foram criados para Deus. Deus não existe para os homens. A igreja deve ser o farol, aquilo que ilumina o mundo em trevas. Tudo que sai da mente dos homens regenerados não passa de trevas. E tudo que sai das nossas mentes devia expressar a mente de Deus, ou seja, a luz para as pessoas. É óbvio que luz e trevas sempre há um choque, e Deus está chamando Jeremias para perceber isso. Outro dia eu estava falando num vídeo a respeito disso, porque alguém tinha me falado qual era a vantagem de ser dogmático numa época em que ser dogmático só traz prejuízos. Ser dogmático é ser o oposto daquilo que Groucho Marx disse: eu tenho meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho outros. Ser dogmático é acreditar na palavra de Deus, é proclamar a palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro não goste. Nós somos chamados para ser dogmáticos, é o que eu disse àquela pessoa. E a pessoa diz: então procure ser pelo menos um dogmático positivo, não negativo. As pessoas adoram abandonar aquilo que é negativo.
Ou seja, seja dogmaticamente positivo, ou seja, fale a verdade de Deus, mas não fale aquilo que está errado. Fale só o que está certo, esqueça o que está errado. Você não precisa falar sobre o que está errado, fale só sobre o que está certo. Mas isso também não é possível, pelo tipo de chamado que a igreja tem. Então a pessoa diz, tudo bem, se você quiser dizer o que está errado, pelo menos não diga quem está errado. Não confronte o erro, simplesmente afirme. Então essa pessoa sempre está tentando escapar exatamente da dificuldade de dizer, esses são os princípios, e eles não estão numa mesa de negócio. Mas o apóstolo Paulo, em Tito 1:9, fala sobre o ministério da palavra dos pastores e de todos nós. Ele diz, apegue-se firmemente à mensagem fiel, apegue-se à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Ou seja, qual é a função do pastor e a função de todos os membros da igreja? Encorajar as pessoas como? Pela verdade de Deus. Isso já é difícil, mas é aquilo que a pessoa diz. Então fique com isso, encoraje as pessoas com a verdade de Deus e esqueça o erro, não fale sobre ele. Mas isso é um conceito diabólico, porque isso nos convida a jogar fora o motivo pelo qual nós somos chamados para servir a Deus. Então Paulo está dizendo para Tito, olha, encoraje as pessoas pela sã doutrina, e depois ele continua, e refute aqueles que se opõem à verdade. Você está vendo? Esse é o aspecto negativo que aquela pessoa queria, que você fale sobre essa doutrina, mas não refute aquelas pessoas que se opõem à verdade, falando coisas, ensinando coisas contrárias à sã doutrina. Paulo diz, Tito, você é o pastor. Sendo pastor, encoraje as pessoas tão somente pela verdade de Deus. Não as encoraje com nada que seja mundano, porque será um encorajamento falso, uma falsa esperança. E depois refute aquelas pessoas que se opõem à verdade, refute os que se opõem à sã doutrina, os que ensinam qualquer coisa que seja errado. Então o Filho de Deus nunca diz, esses são os meus princípios, mas se vocês não gostarem, eu tenho outros. Então é isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você é um profeta. Jeremias está vivendo uma crise. Ele disse, o que o profeta faz, Jeremias? O que um servo meu faz? Ele separa o vil do precioso. Se você separar o vil do precioso, você será a minha boca. Você tem que dizer o que é bom e o que é mal, o vil e o precioso. Quando você faz isso, você está sendo a minha boca no mundo, na terra, em Israel. Se você tomar o precioso do vil, ou seja, se você pegar aquilo que é vil, tirar o que é precioso e mostrar o vil, você vai ser minha boca. Então Deus completa, deixe esse povo voltar-se para você, mas você nunca se volte para o seu povo. E é sobre isso que eu quero falar. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento viveu uma crise igual Jeremias, e nós não podemos diminuir os problemas que Jeremias enfrentou. Ele sofreu demais. Jeremias foi chamado um garoto. Você vê que no chamado de Jeremias ele diz, eu sou só um menino. Como eu posso tomar a responsabilidade de confrontar uma nação, de confrontar sacerdotes, reis, homens poderosos? Eu não posso. E Deus falou, não, sabe, você está sendo chamado por mim para fazer exatamente isso. E ele tenta escapar, mas Deus o traz a fazer a vontade de Deus. E havia razões especiais para Jeremias estar assim. Ele foi chamado numa época muito difícil. Eu estava lendo ontem a biografia de um bispo inglês que morreu queimado na fogueira, e colocaram a fogueira de tal maneira que levasse mais tempo para queimar a parte de baixo do corpo, antes de atingir as vias aéreas, para que ele morresse lentamente. E ele simplesmente defendia o que nós defendemos. Mas é óbvio que eu lendo aquilo, tinha que admitir que aquele homem foi chamado num dia muito mais difícil do que o meu.
e ele simplesmente foi firme e inflexível diante da fogueira. Ou seja, ele não disse: olha, eu tenho aqui esses princípios, mas se vocês quiserem me queimar, eu tenho outros. Ele foi firme, e ele não só incentivou pela sã doutrina, mas como ele fez o que Paulo falou para a gente fazer, ele refutou os que se opunham à verdade de Deus. Jeremias viveu num dia assim, num dia de dificuldade. Os habitantes de Jerusalém estavam sofrendo a vingança de séculos de avisos de Deus sobre aquelas pessoas que não foi ouvido. Então Deus estava castigando eles através da mão do rei da Babilônia, e a cidade estava sendo destruída, uma guerra sem fim. Uma nuvem escura pairava sobre a cidade, e Jeremias, em vez de falar para aquelas pessoas sobre dias melhores, ele falava sobre se entregar ao juízo de Deus, não endurecerem mais o coração. Ninguém gostava do que Jeremias pregava, mas mais do que isso, ninguém ouvia Jeremias. Nós vivemos numa época onde há toda hora um seminário de como fazer as pessoas aceitarem o reino de Deus, serem igreja, ser eficaz. Jeremias nunca esteve num curso desse, não é? Ele durante 40 anos pregou sem ninguém. Na primeira metade do ministério dele, ele diz: eu acordei todos os dias de madrugada, há 23 anos eu acordo todo dia de madrugada e proclamo, e ninguém ouviu Deus. É óbvio que esse homem vive uma crise. Ele foi lançado dentro do poço e ficou com lamas até as axilas. Se ele não fosse salvo por um estrangeiro, ele morria ali. Então ele está pregando a um povo rebelde, a um povo que se dizia povo de Deus, a um povo que não ouvia nunca, que infligia a ele humilhações, pesares. Deus não deixou Jeremias casar, portanto ele não tinha o consolo de voltar para casa, para sua esposa, para os seus filhos, a alegria que a família traz. Então ele viveu uma vida solitária. Tudo que ele tinha no seu ministério, e ele se entregou, obedeceu a Deus desde a sua juventude. E ele é uma pessoa muito sensível. As coisas que para a maioria das pessoas não é nada demais naqueles dias de hoje, porque para a grande parte das pessoas que estão na igreja hoje, nada é nada demais. O nome de Deus pode ser usado como lixo, vendido. As pessoas não acham nada demais. Grande parte das pessoas que estão na igreja, como nos dias de Lutero, o reino de Deus virou um comércio de dinheiro. Lutero estava incomodado, mas a maior parte das pessoas não estava. Achava ele um lunático, um louco, não é? Porque elas eram como eram como Groucho Marx. Elas tinham um princípio, mas se as pessoas não gostassem, elas tinham outros. Então Jeremias não era assim. E ele pergunta em determinado momento a Deus: será perpétua a minha dor? Será que eu vou ser tripudiado por essas pessoas a vida inteira? A vida inteira elas vão pisar em mim, elas nunca vão ouvir, eu sempre vou experimentar isso. E ele disse assim: por que é perpétua a minha dor? Por que é incurável a minha ferida? Por que a minha ferida se recusa a ser curada? Por que tu não falas a palavra cura para mim? Por que permites que minhas feridas não sejam curadas pelo bálsamo de Gileade? Por que tu permites que as minhas feridas apodreçam? Não são palavras fortes? Alguém podia descrever sofrimento de maneira mais clara do que Jeremias. Então ele chega uma hora que diz: tu me enganaste, Deus. Será que tu me enganaste? Você fica até chocado às vezes com os termos que Jeremias usa, mas pensem, esse homem está há décadas sofrendo, porque ele nunca diz para aquelas pessoas: olha, eu tenho outros valores, outros princípios, se vocês não gostarem do que eu estou pregando. Porque ele estava comprometido com a verdade de Deus. Muitas pessoas querem se comprometer. Eu tenho contato com pastores de todos os lugares, empolgados com a palavra de Deus, mas eles estão sempre preocupados com o que vai acontecer se eles ensinarem essas coisas. Grande parte deles vai morrer só empolgado, porque eles não vão pregar. Eles sabem que vão perder, eles sabem que vão estar abrindo mão do sucesso.
vai estar abrindo mão daquilo que as pessoas acham ser bom, que é ser alguém que pregue autoajuda às pessoas, que tem um conjunto de valores que se harmonizam com o mundo, com a juventude. Esses dias alguém me ligou e perguntou assim: que tipo de trabalho eu tenho que fazer para manter os jovens na igreja? Eu respondi: você não tem que fazer trabalho nenhum, você tem que orar para eles se converterem, porque se você precisa de um trabalho especial e divertido para manter os jovens na igreja, é melhor você se divertir no mundo. Um jovem convertido é como Jeremias, ele não está ali porque é divertido, ele está ali porque ele não vê outro lugar para ir. Um jovem convertido, a ideia dos últimos 80 anos para cá, 70 anos para cá, de que tem que ter um culto para o jovem, um culto para o velho, um culto para o ancião, um culto para o solteiro, é simplesmente a declaração da nossa falência, da falência das verdadeiras conversões. As pessoas não estão lá por causa de Deus. Então tem que existir um Deus fantasiado para uma idade, uma para outra e para outra. Você não vai ver isso na Bíblia. O grupo jovem do apóstolo Paulo, o pessoal jovem de Davi, o velho, não existe isso na Bíblia. Existe gente apaixonada por Deus na Bíblia, gente como Samuel, um garotinho, e velhinhos como Simeão. O que você vai ver é Jesus com 12 anos sentado no templo conversando com os anciãos. O assunto comum deles é Deus. Você vai ver um garoto de 15 anos como Daniel, e vai ver um profeta velho como Natã. Não existe isso na Bíblia. Falei para aquele pastor: se você precisa orar para que os jovens se convertam. Se eles não se converterem, é inútil manter a igreja, porque você vai ser visto de palhaço. Jeremias era um garoto proclamando a verdade de Deus para homens velhos. Os discípulos de Jesus, e Jesus morreu com 33 anos. João Calvino começou a escrever as Institutas com 23 anos de idade. Grande parte dos mártires eram crianças, adolescentes e jovens. A maior parte dos mártires eram de senhores, senhoras e velhos. Eram gente nova, garotos. O que eles tinham em comum era Deus, que inundou a vida deles de um prazer que extrapolava a vida na terra. Quando nós falamos sobre essas coisas, nós estamos declarando que não temos conversões verdadeiras. É isso que nossas técnicas fazem: atraem pessoas que não amam Deus, e depois temos que dar a elas aquilo que elas gostam, que não é Deus. Mas quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós temos que estar prontos a dizer o oposto de Groucho Marx: aqui estão nossos valores, e eles não são negociáveis. Nós acreditamos no que Deus pode fazer, e Jeremias disse: será que tu me enganou, Deus? Nós ficamos às vezes chocados: será que esse homem está chamando Deus de mentiroso? É óbvio que ele bota em termos de pergunta. Você pensa: como ele pode ser tão ousado e falar isso para Deus? Mas é porque ele já tinha 30 anos de ministério, colheu dor sobre dor, e está dizendo para Deus: é isso, você me prometeu me apoiar, onde está o seu apoio? Cada vez que eu prego eu apanho, cada vez que eu falo eu sofro. Você prometeu, o Senhor prometeu que os meus inimigos não iam prevalecer, mas eles têm prevalecido contra mim. Onde estão as suas promessas? Porque, Senhor, Tu disseste que se eu fosse fiel à Tua palavra e deixasse ela fluir na minha vida, a Tua vontade seria feita. Será essa a Sua vontade? Tu disse que minhas palavras seriam como águas no deserto, mas parece que a cidade quer ser seca. A Tua palavra é regozijo no meu coração. Como ela pode não fazer nenhum efeito nessas pessoas? Ela é o meu deleite. Essa é uma pessoa que foi de fato transformada por Deus e está no mesmo chamado que Paulo diz que Tito estava: encorajar as pessoas pela sã doutrina e refutar as que se opõem a ela. Eu estava dizendo que estava falando para o pastor que queria descobrir um método de manter jovens, atrair jovens que
viveram para Deus foram jovens que falaram o que Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Onde nós iríamos? Para que lugar iríamos? E Jeremias fala diante de Deus isso: você foi mais forte do que eu, prevaleceu sobre mim, e agora dor sobre dor. Deus é um Deus paciente. Ele não quando nós sofremos, ou quando nós perdemos por causa da verdade, Deus não minimiza a dor. Deus nem diz que não existe dor. Ele só diz que nós devemos ser fiéis. Quando ele andou no mundo, ele foi fiel debaixo da dor. Ele não menospreza a dor, não é? Do compromisso. Então Deus disse a ele: faça o que eu digo, não é? Obedeça. E se você, aí tem nosso texto, se você pegar o precioso do vil, serás como a minha boca. Deixe que as pessoas venham a você, mas você não volte a elas. Então, você vê que há primeiro uma condição, em primeiro lugar, se você tomar o vil do precioso. Em segundo lugar, há uma promessa: você vai ser a minha boca. Quando você faz isso, Jeremias, você é como se eu estivesse falando a essas pessoas. Em terceiro lugar, deixe o povo voltar para você, mas você nunca se volte para este povo. Essas três coisas, rapidamente, descrevem o que Paulo quis dizer a Tito: encoraje as pessoas pela verdade e refute as que se opõem a ela. C.S. Lewis dizia que alguém estava falando, olha, sobre ser dogmático, não ser dogmático, e numa carta ele diz: olha, os hindus são adoráveis realmente. Quem não adora os hindus? Agora me diga, o que os hindus discordam? O que eles acham errado? Nada. Hindu acredita em tudo. Fale com eles sobre Jesus, eles acreditam. Se inventar um outro Deus, eles acreditam também. Quem no mundo ia desgostar dos hindus? Qualquer coisa que você diga para eles, eles concordam. E C.S. Lewis diz: mas isso não é o Evangelho. Não existe um Evangelho hindu que concorde com tudo. A verdade do Evangelho é encorajar as pessoas pela sã doutrina e refutar as que se opõem à verdade de Deus. Então, primeira condição de Deus para Jeremias: se você pegar o precioso do que é vil, nós podemos pensar rapidamente entre o que é vil e o que é precioso. O que Deus está dizendo é que essas duas coisas estão misturadas agora. Estavam misturadas em Israel. Misturaram tudo. O vil e o precioso estavam embaralhados, estava misturado. E é óbvio, pelo texto havia uma grande quantidade de coisas vis e poucas coisas preciosas. Mas para nós entendermos melhor o que é vil e precioso, uma coisa preciosa, ela tem duas vertentes apenas: ou ela é uma coisa muito escassa, ou ela é uma coisa valiosa. Essas duas coisas fazem algo ser precioso. E quando a coisa é escassa e preciosa, então ela é extremamente valiosa. Mas uma coisa preciosa, ela pode ser algo que existe em abundância, e mesmo assim ser preciosa, não por ela ser rara, mas por ela ser essencial. Por exemplo, o ar. O ar não é algo escasso no mundo, não é? Graças a Deus. Senão eu e Solange não podíamos respirar aqui nesta noite. Nessa não, eu e ela e mais um monte de gente, né? Há ar em todos os lugares. Todo buraco que a gente se enfia tem ar. Então por que o ar é precioso, apesar de ele ser tão abundante? Apesar de ele estar em todos os lugares, apesar de ele parecer, não ser, mas parecer, pelo menos no nosso mundinho aqui na Terra, onipresente, onde nós vamos, porque ele é precioso, porque ele é vital. Apesar de ter em abundância, nós não podemos viver sem ele minutos. Graças a Deus, Deus proveu o mundo com abundância de ar. São bilhões de seres humanos, bilhões de,
trilhões e trilhões de animais e plantas. Ar é essencial. Talvez seja a coisa que mais tem à nossa volta, mas não podemos ficar sem ele. Então ele é precioso, não por ser raro, mas por ser essencial. Então é muito valioso. Nós daríamos qualquer coisa por ar no mundo em que o ar estivesse acabando, né? Qualquer dinheiro, qualquer bem, porque nós queremos inalar o ar. Ele preenche todos os cantos. Nós vivemos um mundo que ainda a chuva é algo abundante. Tem períodos de seca, tem lugares onde são mais secos, mas de forma geral, nós, por exemplo, todos aqui hoje tomamos banho, pelo menos eu espero, bebemos água, fizemos tudo que era para estar frio, né? Mas por quê? Porque a água, nós estamos gastando água demais. Isso só mostra como a água é abundância na terra, não é? Porque apesar de tudo, não é? Nós temos água. Então por que a água é tão preciosa se ela é tão abundante? Se o globo quase todo é coberto por água, porque ela é vital. Nossos corpos têm 80% de água, ou seja, 80% de nós é pura água. Nossos corpos não podem viver sem água. Nós morremos muito mais rápido sem água do que por comida, desidratados. Crianças morrem desidratadas em horas, velhinhos também, e mesmo pessoas adultas e fortes não vão viver muito sem água, morrem rápido. Então, apesar de haver muita água, ela é muito preciosa, porque a vida não é possível. Os cientistas buscam vida fora da terra. O que eles buscam na verdade? Eles não buscam achar uma coisa viva, eles buscam água, porque eles acham que onde houver água em estado potável, existe uma grande probabilidade, porque nós só conhecemos vida que depende de água. Então a água é abundância, mas ela é importante por causa da sua, de ela ser essencial, não é? Já tem coisas que tem pouco e não são tão importantes. Algumas produtos químicos são tão raros que só através de outros agentes químicos o cientista acha, mas nós não sabemos nem o nome. Para nós não faz grande diferença. Existem flores raríssimas, só quem se interessa por elas são os botânicos. Então eu estava tentando dizer, no Pico da Neblina tem uma flor que só nasce no Pico da Neblina. É capaz de você passarmos lá, pisar na flor e ir embora. Tem importância não para nós aquilo. É raríssimo, mas para nós não vale nada se nós não formos botânicos. Já há coisas que são preciosas, não é? Porque tem pouco, como alguns metais preciosos. Mas não é só porque tem pouco, é porque tem pouco, eles são úteis. Então o ouro, ele não é só porque ele tem pouco que ele é valioso. Ele tem pouco, ele não se deteriora com o tempo. Você acha o ouro numa tumba no Egito, 4.000 anos, o ouro está igualzinho, o ferro teria sido consumido, mas o ouro está lá bonito, não é? Então você faz com ouro joias, faz barra de ouro para guardar, ele tem um valor monetário, mas você faz coisas com ele. As peças essenciais na nossa tecnologia, que precisa de coisas assim. Então ele é duplamente valioso, porque ele é raro e ele é essencial, ele tem um valor, tem uma utilidade, não é? E já as coisas vis, não é? Vil é algo comum, barato, que ninguém dá nenhum valor, ninguém dá nenhuma importância. É óbvio que às vezes no mundo nossa escala de valor está errada, mas vil também fala de coisa suja, poluída, imprópria, indigna, como esterco na rua, como nossos esgotos. E Deus diz: a função do profeta, a função daqueles que proclamam a verdade, nossa função é separar o vil do precioso. Jeremias viveu no meio de um mundo que se dizia povo de Deus, mas estava cheio de coisas vis. O chamado de Jeremias era separar o vil do precioso, era fazer exatamente o que Paulo falou: encorajar as pessoas pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela, separar o vil do precioso. E Deus diz: quando você fizer isso, você vai ser a minha boca.
que nós fomos chamados com esse mesmo chamado, ser a boca de Deus no mundo. A função da igreja, que é o baluarte da verdade, é separar o vil do precioso, é enxergar todo e dizer: isto é vil, isto é precioso. É ser dogmático, positiva e negativamente, é incentivar pela verdade e é refutar o erro, é deixar claro não só o que é precioso, mas o que é vil, é deixar claro não só o que honra a Deus, mas o que desonra, é deixar claro não só o que é a verdade de Deus, mas o que não é separar, é deixar claro essa separação entre o vil e o precioso. Essa é a função de Jeremias, é ver tudo aquilo que o povo, que se dizia povo de Deus, estava fazendo e separar o que era vil do que era precioso. É óbvio que ele teria problemas, é óbvio que ele teve problemas, é óbvio que ele ficou 40 anos e ninguém se modificou, mas não era esse o seu chamado. Seu chamado era separar o vil do precioso. Não era dizer para as pessoas: eu tenho meus princípios, mas se vocês não gostarem, eu tenho outros. Eu tenho um princípio para cada cultura, um princípio para cada geração, um princípio para cada faixa etária. Não, ele devia, para em todas as gerações, em todos os lugares, com todas as pessoas, separar o vil do precioso. Sabe? As preciosas doutrinas das doutrinas vis. O povo era o povo de Deus, era o povo visível de Deus, mas estava cheio de doutrinas vis. Jeremias tinha que separar as experiências vis das experiências verdadeiras. Como Isaías, ele tinha que dizer assim para aquele povo: quando vocês cantam e levantam as mãos, Deus não suporta. Essa experiência de culto de vocês é vil, não é preciosa. Um culto precioso é esse que Deus está pedindo. É fazer o que Samuel fez com Saul. Disse: olha, que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? Ah, mas eu não deixei os bois aí nas gotas para oferecer a Deus em culto. Isso é vil. Esse teu culto Deus odeia, porque Deus, para Deus é melhor obedecer do que fazer culto. O seu culto, a sua maneira, ofende Deus. O que Samuel estava fazendo? O que Deus mandou Jeremias fazer? Separar o vil do precioso. O que Paulo mandou Tito fazer? Incentiva as pessoas pela sã doutrina e refuta as que se opõem a essa verdade. Deus disse: Jeremias, só quando você fizer isso, você vai ser minha boca aí em Israel. Então, primeiro, Jeremias teve uma mensagem de proclamar os personagens vis e os preciosos. E quando ele faz isso, e até hoje isso é um problema, quando ele fala sobre o que é precioso, ele diz: olha, os filhos de Sião, a quem Deus amou, são preciosos aos olhos de Deus, são a sua herança. Como Paulo diz: Deus fará esses homens aptos para a herança dos santos na luz. Todos os homens fora de Cristo são vis aos olhos de Deus. É óbvio que fazer essa separação entre vil e precioso gerará problemas. Gerou problemas para ele. E no Velho e Novo Testamento a ordem é: aqueles que são preciosos soberanamente, e não porque tinham algo melhor do que os outros. Intrinsecamente tudo era vil, até Deus colocar seu amor. Então Deus diz: eu não escolhi Israel porque Israel era maior, nem porque era melhor, nem porque tinha o maior exército, nem porque era o maior país, nem porque tinha dinheiro. Eu escolhi Israel porque eu amei. Isso fez toda a diferença. Efraim começa a falar a respeito disso. Quando Deus olha com favor e graça, o ser que era vil se torna precioso. E quando Deus deixa o homem seguir o seu caminho, do seu próprio coração, ele sempre vai ser vil, vai deixar expressar a vilania do coração do homem, que Deus diz desde a sua meninice, toda sorte de mentiras e paixões infames nasce no coração do homem. Em segundo lugar, as doutrinas.
Em Israel existiam homens, profetas, ensinando coisas erradas. Paz, paz, quando não havia paz. Vocês podem viver igual às outras nações, vocês podem ser mundanos. E Jeremias tinha que separar o que era vil do que era precioso, dizer: isso está errado, essa doutrina deles é falsa. Foi o que Jesus fez com os fariseus. Jesus não ensinou só o que era certo, ele disse: o que os fariseus estão ensinando está errado. Esses homens são hipócritas, são raças de víboras. Separar a doutrina vil da preciosa. Na linguagem de Paulo, não é? Que é a mesma de Jeremias, incentivar pela sã doutrina e refutar a que está errada. Esse é o nosso chamado. Não importa se a doutrina, a sã doutrina é bem vista ou não no mundo. Nós não temos que pedir 1000 desculpas. O meu chamado, o teu chamado, pode ser um chamado difícil, mas nós somos chamados para pregar a verdade de Deus, não para resgatá-la, como se ela precisasse ser defendida. Spurgeon dizia: eu defender a verdade de Deus? Eu não, a verdade de Deus é um leão. Quem defende um leão? A gente solta o leão e deixa ele se defender, não é? Por que eu vou ficar defendendo o leão? Eu solto ele. É aí que nós fazemos com a palavra de Deus. Nós pregamos, nós a soltamos. A palavra de Deus não precisa ser defendida por nós. Quem quiser se levantar contra a palavra de Deus, que se levante. É como enfrentar uma pessoa desarmada, um leão. Nada mais louco é do que alguém lutar contra Deus, contra a verdade de Deus, porque ela prevalece. As doutrinas, sabe, quer elas sejam difíceis, quer não, nós pregamos sobre o amor de Deus e sobre a sua soberania, como Ele escolhe pessoas indignas e como Ele também condena, como Ele ama e como Ele se ira todos os dias contra o pecado. Então, Jeremias foi chamado para separar o que era vil, o que era precioso, de tudo que tinha sido ensinado àquele povo, todas as doutrinas. E aí depois ele tinha que separar as experiências de Israel. Foi o quê? Esse é o ministério de Jeremias. Ele não via toda a experiência e dizia: é o povo de Deus, essa experiência está boa. Não, ele dizia: isso não está certo. Esse tipo de culto de vocês não honra a Deus. O templo naqueles dias era grande, rico e próspero. Os cultos eram abundantes. E Jeremias tinha que dizer: essa experiência de culto está errada. Ele separava o vil do precioso. O verdadeiro culto é assim. E Deus tinha dito: assim que você vai ser minha boca, faça isso, mostre às pessoas o que é uma experiência verdadeira e o que é uma experiência vil. E depois a prática. Mostre a elas o que é uma prática, uma vida que me honra e a que não me honra. Há uma prática vil, uma prática preciosa aos olhos de Deus. A prática preciosa é tão somente aquela que brota do amor por Deus. Essa é essencialmente o que Jeremias ensinou. Portanto, se tudo que o homem faz para Deus, ou no reino de Deus, não flui do seu grande amor por Ele, é vil. Não é que não é bom, não é menos bom, é vil. É por isso que eu estava falando antes, se um jovem está na igreja porque o culto é divertido, ou porque a música é pop, o culto dele é vil, porque aquilo não flui do seu amor por Deus. Tem que haver subterfúgios artificiais, para que ele de alguma maneira suporte aquilo que Deus é. Então Jeremias teve que separar doutrinas práticas, doutrinas vis e a doutrina preciosa, a prática vil e preciosa, mostrando que era um povo precioso e vil aos olhos de Deus. Teve que dizer o que era uma experiência espúria, o que era uma experiência verdadeira. É óbvio que isso gerou toda espécie de dor a Jeremias, mas porque nós tínhamos que fugir disso. Porque a geração que vive a época mais confortável da existência humana devia fugir disso. Nós, ao abrirmos mão da verdade em nossos dias, vendemos Cristo muito mais barato do que Judas fez. Há mártires no mundo em nossos dias.
Mas olhe para a igreja no Ocidente, olha para a igreja no Brasil, ela abriu mão da verdade para quê? Por quê? Que tipo de dor ela sofreria? O desprezo do mundo. Isso é muito pior, não é? Do que Jacó vendendo sua bênção por um prato de comida. Nós abrimos mão da verdade por nada, por meros aplausos. Isso, quando Jesus disse para nós: não façam nada para o mundo aplaudir vocês, separem o vil do precioso, façam isso, não importa o resultado. Olhe para Jeremias, você vê quando Paulo diz para Tito: olha, a tua responsabilidade é incentivar as pessoas na sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Paulo não fala sobre o que vai acontecer, e aí, Silas, vai estar tudo certo, e aí vai crescer, e aí vai... Ele não fala sobre isso, ele fala: essa é a sua função. Você é um homem de Deus, você separa o precioso do vil. Quando você faz isso, você é a boca de Deus. Você vê que Deus fala que Jeremias tem que fazer isso, e só aí ele é a boca de Deus. Se você não faz isso, não é. Não importa se aquelas pessoas se autodenominavam profetas de Israel. E nem Tito. Tito era pastor ungido pelo apóstolo Paulo, mas se ele não incentiva as pessoas pela sã doutrina, nem refuta os que se opõem a ela, ele não era pastor coisa nenhuma, porque ele não podia ser a boca de Deus, como Jeremias não seria se não separasse o vil do precioso. Então, em segundo lugar, a promessa: você vai ser a minha boca se você separar o vil do precioso. Ou seja, você não pode só separar o vil do precioso, porque o primeiro passo é uma questão de você conhecer Deus, e você conseguir olhar para a experiência e saber: isso é vil, isso é precioso. É você conhecer Deus, você ser capaz de olhar para uma doutrina e dizer: isso é precioso e isso é vil. É você saber olhar a prática das pessoas que dizem servir a Deus e poder dizer: essa prática é preciosa, essa prática é vil. Essa é a primeira parte, é a questão do discernimento, do teu conhecimento de Deus. O que você faz com isso? Se você não fizer nada com isso, você não é o que Deus chamou você para ser. Nem Jeremias. Deus disse: você primeiro, Jeremias, vai separar o vil do precioso, então você vai ser a minha boca. Você não vai ficar quieto, você não vai ficar na sua cabeça: isso é vil, isso é precioso, vil, precioso. Você vai dizer para eles, você vai falar para eles, você vai ter a ousadia de ser a minha boca para essas pessoas, quer elas ouçam, quer elas não ouçam. Esse é o teu chamado, esse é o nosso chamado. Não basta nós sabermos o que é errado e o que é certo, nós temos que, além de saber isso e aplicar em nossas vidas, temos que proclamar essas coisas. Tire os mantos, tire as máscaras, tire os véus, mostre a vergonha de Israel. É o que eu quero que você seja a minha boca. Trace a linha divisória entre a experiência vil e a verdadeira, entre a doutrina vil e a doutrina verdadeira, entre a prática vil e a prática verdadeira, entre o culto vil e o culto verdadeiro. Depois, seja a minha boca e fale a respeito disso para as pessoas. Essa é a segunda parte. Ser a boca de Deus. Não só ter a capacidade de ver o que é vil e o que não é vil. Em terceiro lugar, dentro do nosso tempo, primeiro a condição, depois a promessa, não é? Você vai ser minha boca quando você discernir o que é vil e o que é precioso, e você proclamar isso. Vai acontecer algo, Jeremias. Haverá uma reação ao que você disser. E o que você vai fazer? Esse é o terceiro ponto. Ele diz: deixe este povo voltar para você, mas você não deve se voltar a elas. Essa é a parte final, essencial. Ele diz: alguns não vão suportar quando você discriminar o vil do precioso. Não vão gostar, vão embora, vão te deixar falando sozinho. Quem não tiver um coração preparado não vai gostar do que vai ouvir, não vai gostar que você diga: esse culto é vil, isso não pode, e essa experiência não é verdadeira, essa doutrina é falsa. Não vão gostar, Jeremias. E eles vão embora, ou vão te bater, ou vão te jogar no poço, ou vão te dar chicotadas. E o que você vai fazer? Isso fecha
essencialmente o nosso chamado, sabe? Você vai fazer, Deus manda ele fazer o que Deus fez quando Deus esteve no mundo. Quando Deus esteve no mundo andando, pregou e ninguém gostou e começou a ir embora, o que ele fez? Ele voltou para as pessoas que estavam próximas assim, perguntou: e vocês? Não vão embora também? É isso que ele está dizendo. Esse povo vai voltar-se para você, mas você não vai se voltar para eles. Ou seja, não é difícil de se entender o que Deus está dizendo. Muitos vão ser tocados, vão vir a você, mas aqueles que não virem, você não vai a eles. Você não vai fazer como Groucho Marx, dizer para eles: se vocês não gostaram, eu tenho outros princípios. Você vai deixar eles ir embora. Nunca você vai se voltar para eles, nunca você vai se moldar àqueles que não ouvem a minha voz, aqueles que querem o vil e não o precioso, aqueles que não estão dispostos a viver aquilo que é precioso aos meus olhos. Não compute isso como perda, porque é uma coisa vil. Como é que você pode contabilizar como perda algo vil? Vil, as coisas vis nós não contabilizamos como perda, nós contabilizamos como ganho. Quando nós pegamos, uma tonelada de terra, e aí peneiramos e fica com 10 gramas de ouro, você não fica pensando: vou ficar com esses 10 gramas não, ali tem uma tonelada de terra. Não, você separou o que é vil do que é precioso. Eu fiz a mesma coisa. Quando Jesus falou, uma multidão foi embora, 12 caras ficaram. E vocês não vão embora? Para onde a gente vai? Só tu tens palavra de vida eterna. Perfeito. Eles se voltaram para Jesus, não Jesus foi atrás da multidão que foi embora. É isso que ele está dizendo. Porque os pastores que às vezes conversam comigo, eles pensam isso bem. Tem algumas pessoas na nossa igreja que têm dinheiro, mas se eles ouvirem isso, eles vão embora. Então deixa eles ir embora. Eles devem se voltar para vencer, para a verdade sendo pregada, não você para eles, porque você vai ficar sem dinheiro. Agora, óbvio que quando nós nos comprometemos assim, temos que estar prontos a assumir as consequências. Jeremias apanhava. Você não vai ter recursos, continue da forma que puder, fazendo aquilo que você deve fazer. Quando Paulo falou com Tito, ele falou isso: refute os que se opõem à verdade, não se volte para eles, deixe eles se voltarem para você. Se você refutá-los e eles mudarem, amém. Se não, refute-os. Paulo não falou quanto eles ganhavam, se eles que apoiavam o ministério, se Tito ia ficar com problemas ou não. Então, se o homem se endurece, vai embora. Se o homem não quer o que é precioso, não faça nada. Não faça nada para se tornar relevante para eles, para que eles gostem. É a ordem de Deus para Jeremias. Então, primeiro, separe o que é vil do que é precioso, e todo vai ser minha boca. Esse povo deve se voltar para você, mas você não se volte para este povo. Eles devem mudar, não mude. Eles devem vir à verdade, não a verdade se transformar em algo que eles aceitem. Esse essencialmente é o chamado. Esse povo deve voltar para você, mas você não deve voltar para eles. Esse é o ministério fiel, é para isso que nós somos chamados. Nós estamos aqui pela causa de Deus, e a causa de Deus é a verdade. O erro pode salvar, o erro pode libertar, o erro que traz pessoas para dentro das nossas organizações vai poder levar eles para o céu. A diversão que mantém algumas pessoas dentro da igreja poderá levar eles até o trono de Deus. Então separe o que é vil do que é precioso. Muitas pessoas jamais vão fazer isso, porque são pessoas da nossa época. A nossa época acha que tudo está certo, não é? A nossa época é uma época hindu. Mas seja diferente, seja assim, sabe? Separe o vil do precioso. Doutrinas, prática, experiências, culto,
Povo, separe. Depois não fique quieto. Só quando você faz isso, você está apto para ser a minha boca. Seja ousado para pregar a verdade. E depois que você pregar a verdade, alguns vão gostar, a minoria, e muitos não vão gostar. Por quê? Até no texto é isso que Deus está dizendo: separe o precioso do que é vil. É isso que Deus diz. Ele não diz ao contrário. Ele não diz: tente tirar o vil do que é precioso. É o oposto. É um monte de coisa vil e você vai ter que tirar o vil, o precioso, do que é vil. E não um monte de coisa preciosa e você tirar um pouquinho do que é vil do precioso. Porque essa não é a verdade do nosso mundo. A verdade do nosso mundo não é que ele é um mundo de verdades que tem umas mentiras nele, que você tem que ir lá pensando as mentiras. É o oposto. Nós vivemos num mundo de mentiras e as verdades de Deus estão aqui. Então separe o que é precioso do que é vil. Para cada proclamação verdadeira da doutrina de Deus, tem 30 proclamando mentiras. Separe o precioso do que é vil. Sempre foi assim. Como nós vimos, uma multidão foi embora, 12 ficaram. Deus disse para Jeremias: eu tenho um remanescente em Israel. Então, depois que tu separar o precioso daquilo que é vil, seja a minha boca. E depois que tu for a minha boca, esse povo tem que se voltar para você, mas você não se volte para este povo. Essas mesmas palavras são ditas por Paulo de uma outra forma para um outro jovem, anos depois, séculos depois. Séculos separavam Jeremias de Tito, mas o chamado era o mesmo. Séculos nos separam Tito de nós, mas o chamado é o mesmo. E Paulo diz para Tito: encoraje as pessoas pela verdade de Deus e refute as que se opõem à verdade. E aí você vai ser a boca de Deus. E quando você for a boca de Deus, esse povo deve se voltar para você, mas você nunca se volte para este povo. Ou seja, nunca diga: meus princípios, os princípios de Deus são esses, mas se vocês não gostarem, nós temos outros. Nós temos um leque de princípios até que vocês gostem. Isso é ministério, isso é chamado. E cada um de vocês foi chamado com o chamado de Jeremias. Cada um de nós vamos ser pessoas que separam o precioso do vil, que serão a boca de Deus e que não vão se voltar para o povo, mas o oposto. Ou nós não seremos homens que andaram com Jeremias, Paulo e Tito e tantos outros que foram aquilo que Deus chamou para eles serem no mundo de mentiras. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. A questão não é eu quero ou não quero ser dogmático. A questão é: existe outra opção? A nossa responsabilidade não é mudar os corações, graças a Deus. Nós nem podemos e nem devemos. Nós devemos ser fiéis a Deus.